Vamos avançar mais um pouquinho nessa noite bastante escura para descobrirmos o que Ló sabia que nós ainda não sabemos. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou as portas atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os anjos foram para a casa de Ló, para passar ali a noite, repousar, enfim. E, então, antes mesmo que eles fossem se deitar, eles vão ser surpreendidos com vários homens cercando a casa de Ló. Veja que no texto bíblico, a Bíblia faz questão de enfatizar que tinham homens de todas as idades, homens mais velhos e homens mais novos, mostrando que essa perversidade era generalizada, que esse tipo de comportamento não era só de um ou de outro, mas era uma prática da cidade. E quando eles cercam a casa de Ló, eles então começam a bater e pedir para que Ló coloque esses homens para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com esses homens forçosamente. Nós estamos aqui diante de um abuso sexual grupal entre pessoas do mesmo sexo. Eles queriam abusar dos homens que estavam visitando a casa de Ló. Então aqui nós vamos agora estar diante do pecado de Sodoma, do que era abominável aos olhos de Deus. O que Sodoma e Gomorra praticavam, que era tão aterrorizante, que atormentava a alma do justo Ló. Para a gente entender bem o pecado de Sodoma, eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 49 e o versículo 50. Olha o que a Bíblia diz. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Então Deus está dizendo aqui que, além de ser arrogante, ser egoísta, de ser orgulhosa, não ajudar os mais necessitados, Sodoma e Gomorra também tinham práticas repugnantes diante do Senhor. Vamos entender melhor o que são essas práticas repugnantes? Para isso, nós vamos ler Judas, o versículo 7, porque ele vai ser mais claro no que diz respeito a essas práticas repugnantes. Olha o que a Bíblia diz. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, Sodoma e Gomorra tinham práticas repugnantes diante dos olhos do Senhor. E essas práticas repugnantes eram relações sexuais antinaturais. Quando a gente fala sobre relações sexuais antinaturais, a gente tem aí o aspecto da violência, o aspecto da relação sexual forçosa, da violação, mas nós temos também aquilo que é contrário ao que Deus criou. Para a gente entender o que é contrário ao que Deus criou, a gente precisa lembrar do que Deus criou. E a Bíblia vai mencionar as relações sexuais pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, quando a Bíblia diz que o homem e a mulher então se unem e se tornem uma só carne. E esse se unir, esse coabitar, está relacionado à relação sexual. O homem e a mulher, quando se unem em matrimônio, eles se unem em uma relação sexual e se tornem literalmente e espiritualmente uma só carne. Logo, qualquer relação contrária àquilo que Deus criou é uma relação antinatural.
Paulo vai um pouco mais a fundo nisso em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, quando ele está falando a respeito dos homens que, mesmo conhecendo a Deus, resolveram não glorificar mais a Deus. E, portanto, se entregaram às suas práticas pecaminosas e foram se afundando nelas cada vez mais, até que não houvesse limite para isso. Olha o que ele vai dizer. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O que acontece, gente? Quanto mais distante nós estamos do Senhor, mais difícil fica identificar aquilo que é aprovado por Deus, aquilo que não é aprovado, e mais difícil ainda é se alinhar ao desejo do coração do Senhor. As coisas vão ficando cada vez mais confusas dentro de nós, a gente não vai entendendo mais o porquê existe erro nisso, e a gente vai simplesmente se entregando aos nossos interesses e desejos, mesmo que eles sejam opostos ao coração de Deus, acreditando que o simples fato de desejarmos isso é motivo bastante para que isso seja permitido diante dos olhos do Senhor. E esse é o problema, porque quando nós perdemos o filtro da verdade, quando nós perdemos aquilo que estabelece um limite, nós nos perdemos por completo, porque aí não existe mais um referencial de verdade, não existe mais um referencial do que é aprovado diante de Deus e do que não é aprovado, e então estamos completamente entregues em nossos pecados, e isso é terrível, porque nós podemos ir muito além do que imaginamos, e podemos nos surpreender conosco mesmos e a que ponto nós podemos chegar. À medida que vamos nos entregando cada vez mais ao nosso pecado, aquilo que nós achamos ser certo, sem ter um referencial do que é certo aos olhos do Senhor, a gente vai se perdendo por completo, porque a nossa mente é uma mente caída. A Bíblia diz que quando nós pecamos, quando Adão, o representante da humanidade, pecou, e portanto todo aquele que provém dele já nasce com uma natureza completamente pecaminosa e corrompida, a nossa mente se tornou uma mente reprovável aos olhos do Senhor. O que isso significa? Significa que a nossa natureza interna é uma natureza oposta ao coração de Deus. Gente, o pecado, ele não é meramente uma ação externa que pede uma resposta de pode ou não pode. O pecado é uma condição interna, é uma condição do ser que pede uma resposta de justiça, que pede para que a ira de Deus seja derramada, que pede que a morte venha sobre nós, porque nós merecemos essa morte, entende? É algo muito mais interno, que corrompe todo o nosso ser. É por isso que a nossa mente, os nossos desejos, os nossos achismos, aquilo que nós achamos entender alguma coisa, deve ser questionado. A nossa mente, nós precisamos duvidar dela, porque ela é corrompida e por isso ela precisa ser transformada. A palavra de Deus diz: renovai-vos pela transformação da vossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. É por isso que nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, confiar na direção dele e não somente naquilo que vem de nós, porque o que vem de nós é duvidoso, entende? É por isso que precisamos ter um referencial de verdade. Nós precisamos voltar sempre para a palavra e entender o que Deus diz a respeito disso, porque nós não somos confiáveis. E se nós começarmos a ler a Bíblia com os nossos olhos, tentando colocar ela dentro da gente, daquilo que a gente acredita, fazendo os recortes que nós achamos ter sentido, selecionando aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos, isso não é a verdade, isso é relativismo. E o perigo do relativismo, né, do que o certo, a verdade, ela depende do ponto de vista, é que você se torna prisioneiro de uma grande mentira. É como se a própria mentira estivesse avaliando o que é verdade ou não. Entende como isso não é confiável? Como nós, que somos caídos, que temos uma mente reprovável, que precisamos de transformação, que precisamos desconfiar de nós mesmos, vamos avaliar na Bíblia o que faz sentido para nós e o que não faz. É como se a própria mentira estivesse selecionando o que é verdade e o que não é verdade. Quando a Bíblia diz
que homem e mulher se tornarão uma só carne. Quando a Bíblia institui o relacionamento sexual dentro do casamento entre um homem e uma mulher, na formação de uma família, existe ali um propósito. Deus criou com um propósito. Deus criou o homem e a mulher para se tornarem uma só carne, porque a união de um homem com uma mulher aponta para o plano que Deus tem para a humanidade. É uma mensagem profética. Quando um homem se une a uma mulher, ele está comunicando ao mundo uma verdade, uma mensagem de esperança, de salvação. Quando um homem se une a uma mulher, ele está falando para o mundo: ei, mundo, um dia o noivo Jesus Cristo vai casar com a sua noiva, a igreja, para todo sempre, e eles se tornarão uma só carne. Quando um homem se une a uma mulher, é possível que a partir dessa união haja frutificação, haja o surgimento de vida. São imagens e semelhanças de Deus que começam a povoar a terra. Quando o homem e uma mulher se unem, essa união ela é tão viva que ela pode produzir outras imagens de Deus. E essas imagens começam a povoar a terra. Quando uma pessoa encontra o noivo Jesus Cristo, quando a noiva encontra o seu Senhor, a noiva que estava morta agora encontra vida. Quando uma família é constituída e dentro dessa casa existe uma relação de doação constante da mãe para o filho, da mãe para o pai, do pai para a mãe, do pai para o filho, do filho para os pais, como a Bíblia orienta que deve ser, nós estamos vendo ali a sombra da relação de doação que existe entre a Trindade, onde o filho obedece ao pai, o pai ama o filho é apontado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo leva a glorificação do Pai e existe uma troca, um relacionamento de intimidade, de total intimidade entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a família, o casamento, o gerar de um filho não é meramente em vão, mas existe um propósito espiritual e eterno para isso. A família é a comunicação de uma mensagem de esperança. A família, gente, ela é a sombra do reino de Deus. A ideia é que a família comunique ao mundo essa mensagem de que existe uma esperança, de que um dia ele voltará e o reino de Deus, que já veio, então virá por completo. Quando Satanás começa a alimentar as nossas mentes com as suas ideias que parecem muito convincentes, mas que no fundo são mentirosas, perversas, que trazem morte, tristeza, destruição, ele está indo contra essa mensagem. Ele está tentando interromper a propagação dessa mensagem. Ele está dizendo: não haverá casamento entre o noivo e a noiva, não haverá frutificação de vida, o reino de Deus não se estabelecerá, não haverá mais imagens de Deus sendo espalhadas pela terra, porque eu estou interrompendo a união entre um homem e uma mulher, porque eu estou impedindo que haja frutificação de vida dentre essa união. Entende como isso é algo muito profundo? É por isso que a Bíblia diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele traz morte, tristeza e dor. Só que isso, gente, não vem vestido de morte, tristeza e dor. Isso vem com uma cara bonita. Isso vem embasado em uma filosofia que parece fazer sentido. Isso vem com uma cara de que é amor, de que é bondade, de que é liberdade, de que é aceitar as diferenças, mas no fundo existe um espírito de morte, de destruição, que tem aprisionado muitas pessoas que no fundo estão buscando satisfação, que no fundo estão buscando o amor que elas precisam, que no fundo estão buscando a vida que elas não têm, e a resposta é Jesus Cristo, a resposta é o Senhor. Essa sua busca por vida, essa sua busca por satisfação, essa sua busca por sentido, essa sua busca por entender o que se passa dentro de você, esse anseio por algo maior e eterno, é a saudade do coração do Pai, é a saudade de Jesus Cristo. E aí Satanás, ele entra nesse meio e ele tenta interromper essa busca, ele tenta confundir os pensamentos, fazendo propostas que têm filosofias até convincentes em determinado aspecto, mas que te colocam cada vez mais longe da verdade, que produz mais morte e não gera vida em você.
Diante dessa situação, Ló vai sair da casa e ele vai tentar defender esses homens que estavam dentro da casa dele. Gente, lembrando da cultura da hospitalidade, nos últimos vídeos tenho mencionado bastante isso, né? No Antigo Oriente, essa cultura era muito forte. E uma coisa que fazia parte da hombridade, do ser homem de verdade, era você ser capaz de proteger e defender os seus visitantes, aqueles que estavam na sua casa, até o fim, principalmente os homens. Então, Ló vai sair na frente da sua casa e vai dizer, não, meus amigos, tentando ali, né, ganhar o coração deles, tentando ali conquistá-los para não fazer aquele ato de perversidade. E ele vai dizer, não façam isso, vejam, eu tenho 2 filhas virgens, entrego elas a vocês e vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Ló vai tentar um ato de barganha para ver se aqueles homens aceitam e então não vão para cima dos 2 homens que estavam na casa dele. Gente, aqui a gente tem diversas formas de interpretar isso que está acontecendo. Existem as pessoas que vão dizer que esse comportamento de Ló ele é aceitável por causa da cultura da época. Existem aqueles que vão dizer que não tem uma opinião para emitir em relação a isso, que ficam pensando, é um texto difícil de entender, eles não têm muita opinião para dar em relação a esse texto, até porque alguns argumentam que talvez Ló soubesse que os homens não iam aceitar essa proposta, então ele sabia que nada ia acontecer com as filhas deles. E existem aqueles que têm uma opinião que é inaceitável o comportamento de Ló. E eu faço parte desse terceiro grupo. Eu acho inaceitável o comportamento de Ló. Pra mim, gente, o pecado nunca vai ser justificado por causa de uma prática cultural. É verdade que essa era a prática cultural. É verdade que na época isso era comum. Os homens tinham essa ideia. O ser homem de verdade era defender a sua visita, mesmo que isso custasse a vida das suas filhas, mesmo que isso custasse a violação das suas filhas. Era de fato uma prática cultural, era comum. Assim como era culturalmente aceito na época que a mulher tinha um valor inferior ao homem. Ela era uma subespécie de ser humano. Isso era culturalmente aceitável. Porém, nenhuma cultura vai justificar um pecado. Pecado é pecado. O erro é o erro diante dos olhos do Senhor, independente do que o contexto cultural diga. Por isso, para mim, o comportamento de Ló é completamente inaceitável. E dessa forma, eu consigo ver um ensinamento desse texto para as nossas vidas. Porque é o seguinte, gente, a gente nunca pode pegar um texto bíblico e simplesmente pensar assim, a cultura da época era assim, então Deus aprovava. Não! A verdade é que Deus, em misericórdia, perdoa os nossos pecados e vai tolerando os nossos erros e nos conduzindo em amor até nós passarmos por uma transformação que Ele mesmo conduz, até que a nossa mentalidade não seja mais assim. Isso não significa que Deus aprova. Para nós sabermos se Deus aprova ou não, a gente precisa ver o que a Bíblia toda diz em relação àquele tema, para a gente entender qual é o coração de Deus em relação àquilo. E quando eu vou para a Bíblia como um todo, eu sei que um homem de verdade, diante dos olhos de Deus, é um homem que defende a sua família até o fim e é capaz de entregar a sua própria vida se necessário for. Por quê? Porque o maior exemplo de homem, de liderança, para um pai, para um marido, deve ser Jesus Cristo, aquele que entregou a vida pela igreja, por mim e por você, para que nós fôssemos reconciliados ao coração de Deus, para nos levar para perto do nosso Senhor novamente. Então, um homem de Deus, ele tem Jesus como seu exemplo de vida, e por ter Jesus como seu exemplo de vida, ele protege a sua família até o fim, a ponto de ser capaz de entregar a sua própria vida se necessário for. Outra coisa que ele entende é que a mulher é a parte mais frágil da relação, não no sentido de fraqueza, não no sentido de que a mulher ela não é competente, mas no sentido de que ela é valorosa e preciosa, portanto ela precisa ser resguardada e protegida. É uma questão de preciosidade. Quando você tem algo muito precioso, quando você tem algo de alto valor, você protege e você cuida, e você entrega a própria vida se necessário for. Assim a Bíblia orienta que os homens devem tratar as suas esposas e também devem tratar as suas filhas. Ainda que naquela cultura a mulher tivesse um valor inferior, a ponto de ser usada como moeda de troca diante de uma situação como essa,
Para Deus, isso não é aceitável. Deus enxerga a mulher com o mesmo valor que o homem. Ele ama a mulher tanto quanto ama o homem, porque a mulher foi criada para ser imagem e semelhança de Deus, assim como o homem foi criado. Sendo assim, Ló está aqui demonstrando que as práticas culturais já estavam tão enraizadas nele que no ato de desespero diante daquela situação, ele se apega às práticas culturais para tentar resolver uma situação, ainda que essas práticas culturais sejam contrárias ao coração de Deus. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes, diante de uma atitude de desespero, de uma situação difícil na nossa vida, a gente esquece os nossos princípios, a gente esquece os nossos valores, a gente esquece de Deus, do que Ele pensa a respeito das coisas e simplesmente nos agarramos a estratégias, a planos, a ações que são contrárias ao coração de Deus na tentativa de resolver as coisas, de resolver os nossos problemas. Cuidado, a cultura jamais justifica o erro. Tome cuidado com quais estratégias você tem se apegado na justificativa de que aquela situação é desesperançosa, é uma situação difícil demais, então tudo bem. Não está tudo bem. E sabe por que não está tudo bem? Quando Ló faz isso, o que ele gera no coração daqueles homens não é uma situação de calmaria e as coisas se resolvem. Não, ele gera mais raiva. Aqueles homens vão falar assim, quem é esse homem estrangeiro, acabou de chegar aqui, tá achando que já é juiz de tudo? A gente vai fazer pior é com você, Ló, se a gente não puder pegar esses homens aí. Sabe o que esses homens estão falando para Ló? Eles estão ameaçando Ló, que se Ló não deixasse que eles tivessem relações com aqueles homens visitantes, eles não só iam ter relações com eles, mas eles iam abusar de Ló e de toda a sua família. Ou seja, se apoiar em uma prática cultural completamente oposta ao coração de Deus não resolveu nada. Muito pelo contrário, gerou mais consequências. E é exatamente assim na nossa vida. Quando as situações difíceis vêm e a gente começa a se apegar no jeitinho brasileiro, começa a se apegar nas estratégias culturalmente aceitas, a gente acha que vai resolver, mas a gente gera mais problemas e mais consequências. Sabe, como por exemplo, pagar o quebra para você conseguir passar na prova, ou você colar na prova da escola, ou você fazer um caixa 2 na sua empresa porque você está passando por dificuldades sérias financeiras dentro da sua casa, ou você distratar alguém porque essa pessoa distratou, ou qualquer outra situação desesperançosa que tem impulsionado a gente a tomar uma estratégia, uma medida que não convém com o coração de Deus. A gente acha que resolve, mas quando o tempo passa, as consequências são cada vez maiores, vai virando uma bola de neve. E se isso não está acontecendo naturalmente diante dos nossos olhos, ou nós não estamos enxergando, ou as consequências estão acontecendo no nosso espírito e não estamos nos dando conta, ou já estamos com a mente tão cauterizadas que achamos que está tudo bem. Só que não está tudo bem. Nós somos o povo de Deus. Nós nascemos de novo em Jesus Cristo, não podemos viver mais da mesma forma. Nós andamos sim contra a cultura, porque nós pertencemos a Deus e, portanto, a nossa cultura deve ser a cultura dos céus. Portanto, não se agarre às estratégias humanas, não se agarre àquilo que é da cultura, que é convenção, que todo mundo acha que está tudo bem, mas que no fundo é completamente avesso ao coração de Deus. Porque pode ter certeza que isso não vai ajudar, muito pelo contrário, vai gerar mais consequências. Mas, Gi, o que eu faço então? Porque a situação não está fácil. Eu sei, a situação ali de Ló, com certeza, não era uma situação fácil. Só que o que acontece? É nesse momento da história que os homens que estavam com Ló vão revelar a sua real identidade. Ló estava desesperado. Os homens iam entrar na sua casa. Então, às vezes, você está em uma situação desesperada. Eles estão quase entrando na sua casa. Eles estão quase te alcançando. Estão quase tocando em você. Os seus filhos estão vulneráveis. Estão quase alcançando os seus filhos. Está quase sendo tudo destruído. Você está com muito medo. Você está cheio de pavor. Você está desesperado quando, de repente, mãos encostam em você. Só que essas mãos não são as mãos dos perversos. Essas mãos são as mãos dos anjos. Os anjos seguram Ló, puxam Ló para dentro de casa, fecham as portas e cegam todos os homens, de forma que os homens que estavam ali já não conseguiam mais encontrar a porta para invadir a casa e fazer perversidades com aquela família. O que eu quero dizer para você é que, de repente, você está vivendo uma situação de muito desespero. Você já não sabe mais para onde ir. Você já aceitou as estratégias culturais que são contrárias ao coração de Deus.
Deus, você meio que já atirou para tudo que é lado, mas as coisas estão cada vez mais difíceis. O que eu quero te dizer é que existe uma mão estendida para você. Existe providência divina, existe o sobrenatural que Deus pode usar sobre a sua vida. E existe também o natural que você não está enxergando, porque você está em um momento de desespero, mas Deus, que é soberano, sabe que existem outras alternativas. Então, faz o seguinte, tente dessa vez fazer do jeito de Deus. Você já fez tantas vezes do seu jeito, você já deu o seu jeitinho tantas e tantas vezes e vez após vez você tá vendo que não tá dando certo. Vez após vez você tá quebrando a cara. Dessa vez, faz do jeito de Deus. Confia na providência divina, confia no sobrenatural. Ele vai te dar uma nova alternativa para sair dessa situação desesperadora. Existem mãos que querem te pegar pelos ombros, te tirar da situação de desespero e te colocar em segurança no colo do nosso